pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um videocast da Drogavet, hoje com a presença do Dr. Fernando Costa. É um cara que eu respeito muito dentro da trajetória dele aqui em São Paulo, dentro das hípicas, porque sempre teve presente, sempre gostou do cavalo e sempre se dedicou ao cavalo de salto. Quando a gente teve a ideia de trazer ele, o pessoal da equipe concordou e todos disseram, levem o Fernando para falar sobre o cavalo, porque ele vivencia 100% do tempo dele, a rotina dele é essa. Então, para a gente conhecer e saber como que é o acompanhamento do veterinário de cavalo de hípica, a gente trouxe ele. Fernando, te apresenta, fala um pouco de ti, onde se formou e conta pra gente como é que é ser um veterinário, fazer o acompanhamento desses cavalos atletas. Oi, Nath, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Fernando Costa, eu sou formado em Medicina Veterinária, né? Pela Unip, Universidade Paulista, em 2019. A minha trajetória até hoje, ela tá acontecendo ainda, né? Eu tô longe de chegar no meu ápice, tô aí na estrada, tô na caminhada. Saindo da Unip, eu entrei na minha residência em 2020, na antiga Max Planck, hoje Unieduc em Indaiatuba, que é um lugar onde eu tenho muito respeito, passou a se tornar a minha segunda casa, e eu brinco que é até a extensão da clínica, porque sempre que a gente tem algum problema que não consegue resolver na clínica, a gente acaba encaminhando para o hospital, eles são super bacana, a equipe lá é muito boa, então a gente conta sempre com o apoio hospitalar deles. No final da minha residência também, eu fiz a minha primeira especialização em ortopedia e terapêutica equina pelo IBVET. E hoje, atualmente, eu trabalho com o Pedro Amatuzzi e o André Lolo. E mais outros 2 veterinários na equipe, né? O Guilherme e o Ricardo. Hoje somos em 5 veterinários na equipe. E também estou fazendo minha segunda especialização em acupuntura veterinária. Atualmente a gente trabalha com animais de salto, né? Como você mesmo disse. E realmente minha trajetória na veterinária basicamente foi com animais de salto, né? Você me conhece já de um tempo atrás e eu sempre estive em contato com esses animais. Então conta um pouquinho pra gente como que funciona esse acompanhamento do cavalo. Como é que vocês fazem? Desde o Aras, de quando vocês vão até o Aras, faz o acompanhamento, se é mensal, semanal, e até chegar no momento de ir para uma prova. Tá, então perfeito. Conversa um pouquinho sobre... Tá. Bom, exatamente como você falou, né? O quinzenal, mensal, né? Semanal, isso daí é de acordo com o cliente, o que ele precisa, né? Mas pelo menos 2 vezes por mês a gente acaba atendendo os animais, tá? Então, hoje em dia, como eu falei, somos em 5 veterinários na equipe. Então, se hoje eu tô aqui, alguém tá no Aras, o outro tá fazendo hípica, o outro tá fazendo dente. Cada veterinário da equipe tá cumprindo o seu papel, né? Então... basicamente, a gente faz a visita pelo menos 2 vezes ao mês, né? Nas hípicas a gente acaba atendendo um pouco mais. E também o tempo que a gente vê, o intervalo de tempo da visita, é de acordo também com a distância, né? Hoje em dia, atendemos inclusive no Paraná, né? Paraná, Minas Gerais, enfim. Ribeirão Preto, né? que é bem longe, né? Então, essas visitas acabam acontecendo com menor frequência, né? Mas pelo menos uma vez ao mês. Mas não é porque essa visita é feita uma vez ao mês que o restante do mês fica largado, né? Eu costumo brincar que o veterinário ele não trabalha sozinho, de maneira nenhuma. Então, em todos os lugares a gente tem um veterinário parceiro que está lá para fazer o dia a dia, para atender uma emergência, alguma coisa do tipo. Então, o nosso acompanhamento, quando a gente vai fazer a visita veterinária, a gente olha o animal como um todo, e não só como o atleta, né? Então, a gente precisa ver se o animal ele tá se alimentando direito, como é que tá o score corporal do animal, né? A Amélia veio aqui, como é que tá o casco do animal, enfim, e se ele está performando bem ou não, né? Porque a gente tem também muito o contato com o profissional e com o proprietário, obviamente, para saber, olha, esse cavalo amanheceu com o boletim inchado, ele não está comendo bem, né? O tratador nessas horas é muito parceiro da gente, o né? cavaleiro, né? Exatamente. E então esse feedback deles é muito importante.
Às vezes a mucosa do animal está um pouquinho mais ictérica, né? A gente já levanta um alarme. Putz, vamos fazer um exame complementar. Às vezes a gente coleta um exame de sangue para o animal que não está comendo legal. Putz, apresentou uma febrinha, está performando, pior. A gente faz um exame de sangue, Ehrlichia positiva. Inclusive, a gente é parceiro da DrogaVet, né? A gente está em parceria, já tem bastante tempo. E num caso de Ehrlichia, por exemplo, a gente acaba manipulando. A gente faz um manipulado de Oxitetra. Basicamente, eu fiz pedido recentemente com você, inclusive. E, enfim, a gente acaba usando bastante a DrogaVet nessa parceria, né? Sim. A vantagem que eu acho que até tu pode falar mais é que a gente está sempre próximo para socorrer nessa hora. Então, por exemplo, o cavalo deu positivo, a gente tem que correr porque acaba sendo uma urgência. A gente tem que fazer o produto. Sim. E além disso, a gente tem que trabalhar com um produto que atenda e que resolva o problema, né? Claro. Então, a gente acaba estando na parceria junto para tentar levar um pouquinho de saúde para esses animais. Vocês fazem também exames complementares, raio-x? Sim. Hoje em dia a clínica conta com um aparelho de raio-x, com ultrassom, a gente tem um endoscópio. A gente inclusive também tem um shockwave, né? Atleta não tem jeito, né? Acaba se lesionando, tendinite no cavalo de salto, é bem comum e a gente acaba utilizando do tratamento do shockwave também, né? Além disso, a gente conta com outros veterinários, novamente, a gente não trabalha sozinho, então a gente conta com uma equipe de fisioterapeutas, né, para os nossos pacientes, né? E até o trabalho principal tá na base, depois tu tem o dia a dia e tu tem o momento da prova, que é onde ele vai demonstrar tudo que ele foi nesse outro tempo. Sim. Durante a prova, vocês fazem como? Vocês acompanham todo momento, vocês levam medicação, como que funciona como veterinário, assim, como que tu faz a questão do cavalo vai para uma prova em um outro estado? Tá, quando a prova é aqui em São Paulo, é muito mais fácil o planejamento, né? Mas todos os eventos que tem algum cavalo nosso, sempre tem algum veterinário da equipe disponível nesse evento. Então, como é que funciona? Se é uma viagem muito longa, a gente tem que se preparar desde o começo, né? Como é que vai ser essa viagem? Quantos dias de viagem? Quantas paradas os animais vão fazer? Dessas paradas, vamos fazer o quê? A gente vai fazer um eletrolítico? Vai ser só um descanso? A gente vai dar bastante ração para um animal que está em viagem? Não, né? Então a gente tem que entender como é que vai ser o planejamento para que ele chegue bem e que ele performe da maneira como ele está acostumado a performar. Então, dependendo da viagem, eu mesmo bolo a minha mala de viagem com as principais medicações que a gente usa, inclusive medicações de emergência, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. É uma mala bem completa, né? E qual a afecção que vocês mais pegam nesse momento da viagem? Assim, tem alguma coisa que acontece que é mais específico? Sei lá, cólica, gastrite? A gastrite, ela é relativamente comum, né? A viagem em si estressa bastante o cavalo, né? Nisso também a gente usa bastante manipulado do omeprazol. Tem alguns pacientes nossos que a gente já sabe que tem histórico de gastrite. 3 dias antes de começar uma viagem, já começa o tratamento. Durante a competição, ele mantém com o omeprazol, né? O omeprazol é uma vantagem que ele vai, né, tratar também o estômago e também ele não é doping. Isso é importante, que é até um tema, acho que, para um outro momento, né? Porque as provas, elas... Assim como nos humanos, nas competições, tem o doping, né? E o cavalo, ele não pode ser pego no doping. Porque senão ele está performando de maneira ilegal, né? Ele tem que estar saudável. Exatamente. Né? Eu não posso também esconder uma patologia, né? Uma enfermidade que o cavalo apresenta e medico o cavalo para forçar ele a saltar. Posso gerar uma série de problemas. Mas, enfim, né? Não vem ao caso agora. Mas, com certeza, a gastrite é bem comum. Algumas doenças de pele, linfangite, né? Linfangite verdade. A gente usa também bastante antibiótico, algumas pomadas, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Algumas doenças respiratórias, né? Tem cavalo que a gente sabe que tem DPOC, né? E acaba viagem, poeira, um ambiente novo. Então, a gente acaba pegando bastante isso. Imunidade. Uhum. Altera a imunidade muito rápido. Sim, com certeza. Falando em imunidade também,
doenças oportunistas, né? A babésia aparece bastante também. Isso. O que eu acho que é interessante a gente falar também é a questão da diferença do cavalo de salto para outras provas. Por exemplo, no hipismo, tem a lista da FEI, né? São as substâncias que são controladas, as que podem ser feitas Isso. e as que são proibidas. Ainda, eu acho isso uma vantagem importante de ressaltar no cavalo de hipismo, que eu vejo como sendo positivo, que tu tá levando teu cavalo, ele tá saudável. Mas pode acontecer alguma coisa dele passar mal e ele precisar usar um medicamento. Sim, sim. E tem essa autonomia, essa liberdade. Em outras provas, não. É Sim. extremamente proibido. Então, muitas vezes o teu cavalo poderia estar fazendo a prova, mas ele não faz porque é proibido. Sim. Então, assim, isso eu acho legal. Eu gostaria que, tipo, fosse mudando em outras raças também. Com certeza. Porque... a saúde do cavalo tem que estar em primeiro lugar, né? Independente da vontade do proprietário, do cavaleiro, seja de quem for, a gente tem que entender que o cavalo ele tem que estar apto a competir. Até por isso, nas competições, ele tem o dia da visita veterinária, né? Que ele se mostra apto ou inapto à prática esportiva. Então, o cavalo é interessante também mencionar que nesses eventos, né, nós vamos cuidando dos nossos pacientes, mas no concurso tem o veterinário responsável pelo concurso. Da inspeção, Na inspeção veterinária também. Isso. Então, se algum atleta está participando do evento e ele não tem um veterinário particular, ele é assessorado ao veterinário da prova. Então, assim, fique tranquilo que sempre vai ter um veterinário à disposição. No entanto, nessas viagens, como a gente estava falando, quando a gente acompanha, existe um grau de importância porque a gente está lá disponível para os nossos pacientes 24 horas. Então, a hora que acontecer qualquer coisa, a gente está lá por eles. Né? Seja em Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, onde que for. A gente vai sempre ter um veterinário da equipe lá para dar a suporte, assessoria. né? Porque, é claro, ele fez a viagem, ele saiu de São Paulo e foi para Curitiba. Quando eu chego lá no dia do evento, da inspeção veterinária, ou um dia antes de iniciar o evento, eu vou lá, passo em baia, eu vejo como é que os cavalos estão, se eles se alimentaram bem, se eles beberam água. Putz, esse cavalo está deitado, ele não é de deitar, não é comum dele. O que será que está acontecendo? Examina ele, de repente coleta um exame de sangue. Cada animal tem a sua particularidade, né? E certeza. vocês, por estar mais próximo, conhecer... E junto com o cavaleiro, acho que vocês conseguem determinar numa rapidez maior, Sim. saber o que realmente está acontecendo. Exatamente. Né? E a gente agindo de forma rápida, com certeza fica muito mais fácil da gente conseguir tratar. Né? Claro que existem situações que realmente não vai ter uma resolução clínica, como a gente está falando do hospital. Claro. Mas às vezes se eu já estou lá, tem alguém da equipe já para prestar o primeiro socorro, às vezes você minimiza o risco de uma possível claudicação, não, uma possível emergência que venha, ou a piora do quadro, vamos falar assim. Eu acho que tendo um veterinário da equipe lá, você previne isso. Sim. E dentro da prova, ainda falando um pouco mais da prova, não só dessa parte de vir acontecer alguma coisa e vocês estarem lá, tem também todo o outro suporte que eu sei que as equipes veterinárias fazem, que é a questão de deixar o cavalo preparado para entrar em pista e voando. Sim. Literalmente voando. Então, eu sei que vocês fazem fisioterapia, tem outras terapias, tem acupuntura que tu sabe, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dela. Qual que é a vantagem de utilizar ela nesse momento, na prova, Sim. né? Então, eu acho que isso é importante ressaltar. As terapias que a gente tem, que são auxiliares, não só como auxiliar, mas tu pode falar melhor, Sim. né? Como diagnóstico, às vezes, até, né? Só voltando um pouquinho do que você estava falando, né? Como é que faz, né? Para o cavalo performar, né? Tá voando. Então, aí entra a periodicidade das visitas, né? Então, a gente vai acompanhando a evolução do cavalo, né? A gente tenta prevenir qualquer tipo de lesão. Putz, esse cavalo, ele não trota assim. Vamos investigar? Já investigou logo, já preveniu uma possível tendinite, alguma lesão mais importante, sabe? Então, por isso que é importante essas visitas. E falando agora um pouquinho da acupuntura, a acupuntura é algo que veio na minha vida, assim, que está me abrindo os olhos, né? Eu comecei a especialização, mas eu já me tratava com acupuntura antes. Eu lembro muito bem de um dia que eu bati o meu braço e eu não conseguia levantar.
E aí, no acupunturista, ele bateu 5 agulhas ali. Falou, fica lá 20 minutinhos quietinho e tal. Quando ele tirou as agulhas, meu braço voltou ao movimento. E eu achei isso muito incrível. Foi aí que me despertou a curiosidade de buscar um pouco mais e trazer isso ao meu mundo, né? E é interessante que, assim, o agulhamento a seco, ele não é doping, então eu posso fazer nas provas. Agora, se eu for associar com outras terapias, aí eu não posso. Por exemplo, uma eletroacupuntura eu não posso fazer numa prova. Uma acupuntura com calor, por exemplo, também não posso, dentre outras técnicas. Mas como você mesmo falou, a acupuntura, ela pode me auxiliar tanto num relaxamento, num tratamento. Ele pode tirar uma dor ali momentânea que o cavalo da prova, ele está sentindo, uma dor muscular, alguma coisa do tipo. Eu posso usar, inclusive, para acalmar. A gente sabe que tem animal que é um pouco mais estressado. A gente pode usar a acupuntura para isso. Então, assim, eu só vejo benefício na acupuntura. E, inclusive, mais uma vez, a gente acaba usando alguns polivitamínicos da droga vet, inclusive a arnica também, para tirar um pouquinho de dor ali. Porque, putz, o nosso paciente, ele é um atleta. Além dele ser o amor de alguém, ele ser o nosso animalzinho que a gente gosta, ele tá ali performando. Então a gente tem que dar todo o suporte de qualidade que ele merece. E a gente sabe que vai ter dor, vai ter desconforto, Sim. vai ter estresse, Sim. que ele não tá na casa dele, ele tá num Passou por outro uma viagem, lugar. um aglomerado de cavalo que ele nunca viu na vida, novos cheiros, novas pessoas. Isso é muito estressante, né? E muito desafiador também, né? Sim. Então, a gente sabe que tem, então a gente tem que reduzir. Eu sei que vocês utilizam bastante coisas nossas, assim, complexo vitamínico, repositor, e é muito importante, tipo, ter a opinião de vocês em relação a isso, em relação ao manipulado da droga vet, porque muitas pessoas falam, não, eu só uso injetável, eu não gosto, não vejo efeito, mas assim, fala pra gente, explica como que é a tua visão dos nossos manipulados e o quanto eles te ajudam no momento de prova. Sim. Uma agilidade, uma rapidez, né? A forma como tu fornece, se é bisnaga, se é pó, né? Nath, a gente usa o manipulado de diversas formas, né? Às vezes injetável, às vezes oral. Eu gosto bastante da bisnaga porque eu acho que evita um pouco do desperdício. Acho que a bisnaga, para mim, funciona muito bem. Você consegue aplicar tranquilamente, diferentemente do pó, que às vezes você não dá tudo que está no pó, ou o animal joga fora. Eu acho que com a bisnaga você vai melhor nisso. Mas o injetável também eu uso bastante, né? Principalmente a arnica. A arnica eu acho muito boa injetável. Acho que tem uma efetividade boa, eu vejo isso, eu percebo isso. É claro que a gente tem que ter parcimônia, né? Eu não posso comparar a arnica a um anti-inflamatório, né? Eu não posso falar que vai tirar a mesma dor que um fenilbutazona. Só que eu tenho que entender que uma fenilbutazona é doping. A arnica, no caso, não vai ser. Então, eu tô dando um apoio. Então, e eu vejo isso. Eu vejo, inclusive para tratamentos, pô. Cavalo com erlíquia, a gente usa com frequência, oxitetra. Funciona super bem. Super bem. Outra coisa, assim, que é legal a gente falar, que eu sei que vocês usam muito, é o calmante. Né, que esses cavalos viajam, acabam estressando, tem os que são mais quentes, mais agitados. Uma coisa é ser montado por um cavaleiro profissional. O cara vai ter o cavalo mais na mão. Mas às vezes o proprietário, ele tá lá, ele tá num começo ainda, tá entrando na pista, acostumando com prova, já fica nervoso, esse nervosismo passa pro cavalo, né? E eu sei que vocês usam muito o nosso calmante. Sobre o calmante, também a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns ativos que dão doping, né? A própria valeriana entrou na lista da FEI agora, mas a gente consegue controlar com outros. E eu vejo essa diferença absurda, e eu vejo relatos dos próprios proprietários, às vezes, falando do calmante que funciona, que segura o animal, que joga o animal, deixa ele mais concentrado, assim, Sim. né? O calmante, particularmente, eu gosto de usar ele não para efeito imediato. Eu gosto dele em longos períodos, assim. E de uso contínuo. Eu acho que você tem que saber dosar um pouco isso também. Não acho assim que de um dia para o outro, nossa, o cavalo vai ser um anjinho. Ele era o demônio, agora é um anjinho. Não acho que também é assim. Você tem que ter o uso contínuo. Mas eu gosto, sim, temos resultados. E como tu vê, assim, não é qual? É como tu vê a responsabilidade de vocês nesse momento da prova. É muito grande. Né? Assim. Porque não são raras as provas que temos mais de 100 animais que a gente cuida. E quando tem uma prova muito grande, a gente sempre tem mais de um veterinário da equipe à disposição.
Muitas vezes a gente se depara com alguns momentos, por exemplo, o festival do cavalo BH. Inclusive, tem o BHzinho aqui, né? É uma prova muito grande. Então, um só veterinário não dá conta. Não dá conta. A gente não consegue oferecer um serviço de qualidade para cuidar de 100 cavalos. Demanda bastante... Até pelo horário que eles entram em pista, né? Cada um tem o seu horário e vocês têm que estar presente, tem que estar do lado da pista, tem que ver como performou, como foi. E talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas a prova pro veterinário não começa na hora da pista. Começa bem cedinho, lá nas cocheiras. A gente trota os cavalos, né? A gente vê quem que tá precisando de algum suporte. Putz, esse cavalo não comeu, vamos fazer um sorinho. O que a gente pode fazer? Como é que tá a motilidade? Esse cavalo tá com dor, não tá com dor? Então a gente passa de manhãzinha para ver como é que tá o nosso atleta. Até para ele performar voando, né? Então, tem alguns momentos que a gente consegue dar um auxílio para ele conseguir competir à noite, por exemplo. E assim a gente também consegue prevenir lesão. Se eu troto um cavalo de manhã, na noite anterior ele saltou, de manhã ele apresentou uma claudicação, eu vou submeter esse cavalo na prova? Eu vou deixar ele com uma lesão, uma possível lesão? Então, assim, a gente tem esse suporte. Esse o tipo de responsabilidade. Exato, né, exatamente. E que eu acho, particularmente, que essa responsabilidade se torna ainda maior quando eu for fazer uma viagem com eles, né? Eu costumo ir bastante para Curitiba. Recentemente, o Guilherme foi para o Rio de Janeiro. Na semana anterior, eu estava em Curitiba. E é uma responsabilidade muito grande. Eu acho, pelo menos. Não, com certeza. É a saúde dele, é o desempenho dele que está na mão de vocês. E que muitas vezes as pessoas não enxergam esse lado do veterinário, né? Todo mundo julga, muitas vezes, o veterinário de hípica, fica lá na beira da pista. Não é. O cara está trabalhando há tempo em cima disso para dar aquele resultado, né? Com certeza. E claro, é cavalo, é saúde, é vida. Ele vai se comportar diferente em cada prova, em cada lugar, né? E vocês estando perto, vocês conseguem detectar esses problemas, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a tua visão do cavalo de salto hoje, do brasileiro de hipismo, no mercado, como ele tá, o que tu acha do mercado do cavalo de hipismo? Nath, eu acho que tá cada vez mais quente o mercado. Eu lembro que desde a pandemia, o mercado do cavalo, BH pelo menos, que é o que eu tô mais próximo, sempre muito quente. Talvez tenha sido a época que mais teve exame de compra, né? E eu lembro que quando eu entrei na residência foi junto com a pandemia. E o hospital não parou, pelo contrário, só aumentou. A casuística do hospital vem aumentando ano a ano. E também eu percebo que hoje em dia a clínica também vem crescendo ano a ano. Então é um mercado que está muito quente, né? E acabou de ter agora os Jogos Pan-Americanos. E a égua campeã, na verdade, é uma égua BH, uma criação nacional. Então isso é muito bom, porque durante a narração dos jogos, a gente escutava muito falar, esse cavalo aqui é filho de não sei quem, com não sei o que lá. E tudo era... A gente ouvia que eram sangues europeus, né? Isso é muito interessante. E ter um animal nosso, do Brasil, ganhando uma prova importante dessa, né? É muito legal. Acho que só aquece ainda mais o mercado, incentiva mais. Incentiva a raça, né? Com certeza, a criação. Isso. E a gente até conversou um pouquinho hoje com a Alê sobre isso. A questão do desenvolvimento da raça. Como o proprietário do cavalo de salto, ele é diferente de outras raças. O cara, se ele quiser, ele cria um cavalo especial para ele, exclusivo dele. E ele não tem pressa em montar. Ele vai esperar o tempo. São cavalos mais tardios, ele tem essa consciência, né? E eu acho que essa é uma diferença da raça. Sim. E vocês, como veterinários, vocês muitas vezes também participam da escolha do cavalo, da égua, do perfil, né? E vocês têm que ter esse conhecimento em cima de quem é o pai, quem é a mãe, para produzir um cavalo, né? Então, isso é muito, muito legal. Dentro da clínica, tem alguma afecção, alguma coisa que tu acha que é muito específico do cavalo de salto? Alguma lesão, alguma coisa que tu acha que é muito específica? As lesões de ligamento suspensor do boleto no cavalo de salto, elas são bem comuns. As tendinites também são bem comuns. Eu percebo que problemas de rótula, né, puxando um pouco mais sardinha para ortopedia, né, também são comuns em cavalo de salto.
É diferente, por exemplo, do puro sangue inglês, que tem muito problema no carpo, né? Né? No cavalo BH, dificilmente. Como eu falei, eu não estou há muito tempo na trajetória, mas desde que eu estou trabalhando com equino, acho que eu me lembro de um caso que um cavalo, ele realmente teve uma clínica de uma lesão em carpo, do cavalo BH, né? Então, assim, são lesões que não acontecem comumente. E esses cavalos, por exemplo, você fala, tem bastante tendinite, né? Beleza, tem desmite e tal, o problema de boleto. Esses animais, quando eles vão para a prova, vocês sabem que ele teve uma lesão. O cuidado é diferente? É diferente. Com certeza é diferente. Aí entra também a parte da físio. Esse cavalo que a gente já sabe que tem um problema, num boleto da mão direita, é um cavalo que eu já olho com outros olhos, né? Pô, ele chegou na prova, ele é um dos primeiros cavalos que eu vou me preocupar. Como é que tá a saúde dele? Como é que ele tá claudicando? Ele tá com dor? Ele tá sem dor? Tá com aumento de volume? Tá com uma sensibilidade dolorosa na região? Aí eu já ligo pra fisioterapeuta, porque a gente não trabalha sozinho. Claro. Olha, vamos dar uma atenção um pouco maior? O boleto dele tá assim, tá assado. Então, a equipe que a gente trabalha, que é com a doutora Kátia, ela já sabe alguns pacientes nossos que já sabe o que eles têm, então ela já vai direto, assim, sabe? Mas, de maneira geral, ele também merece um cuidado na coluna, no outro membro, né? A gente não tem que também, o cavalo tem problema na mão direita. Eu não vou me importar com o restante do cavalo, e não só com a parte locomotora, mas com a saúde nele como um todo, né? Com certeza. Quanto tempo dura a prova em si? Desde o momento que o cavalo entra na pista até quando ele sai? O problema... O percurso. O percurso vai, mais ou menos, 1 minuto e pouquinho. Na média, assim. Né? A gente costuma falar que passam 30 cavalos por hora numa prova de salto. Se tu for pensar, é pouco tempo, né? É pouco tempo em pista. Sim. Mas a exigência é muito alta. Com certeza. Porque são cavalos que, nossa, eles têm que saltar, eles têm que pular, eles têm que estar concentrados, o cavaleiro tem que ter ele na mão. Sim. E é engraçado, porque às vezes pensam que o cavalo de salto, ele salta todo dia. E não é assim. Ele tem toda uma preparação de plano, um aeróbico, sobe, desce morro, faz exterior. Ele não salta todo dia. Até para prevenir lesões, né? Sim. E como que é determinada as alturas, as provas, assim? Fala um pouquinho pra gente, pra quem não conhece sobre as provas, como que funciona. Um obstáculo de 1,30, um obstáculo de 1,10. Existem provas de todas as alturas, inclusive de varinha no chão até 1,60 m. E todas essas vocês fazem um acompanhamento? Todas. A gente faz desde a escolinha até a alta performance. A gente tem atletas em todas as modalidades. E não é porque o cavalo que salta 1,50 ele vai ter um tratamento especial do cavalo que salta escolinha. Tá? Porque o cavalo que salta escolinha, ele também tem toda a sua importância, ele é uma vida igual. Porque algumas pessoas pensam que, porque o cavalo ele salta 1,50 ele tem muito mais zelo. E não é bem assim. Não é bem assim. Até porque, primeiro que são duas pessoas que estão saltando. O de 1,50 é geralmente um profissional. E são 2 cavalos, né? E o da escolinha, às vezes, é uma criança. É. Então, esse cavalo ele também tem que estar com a saúde em dia. Como é que eu vou colocar a filha de alguém de 3, 4, 5 anos para fazer uma pista correndo o risco de se machucar, né? Às vezes o cavalo está com dor, ele para ali. Pode acontecer, né? Então, assim, a gente atende todas as alturas. Obviamente, as provas têm exigência diferente. A prova de 1 metro é completamente diferente da prova de 1,50 m, né? Sim. E às vezes parece que não, mas a diferença de 1 metro e 1,10 m muda bastante coisa. De 1,10 m para 1,20 m também. Assim até chegar na prova mais alta. E vocês percebem alguma diferença no cavalo quando ele sai da pista? Ele sai assim, cansado, não? Bom, ele está fazendo uma atividade física. Então, ele vai estar taquipneico, taquicárdico. É normal. Se eu escutar um animal que acabou de sair da pista em prova, ele vai estar com batimento cardíaco acelerado. Vocês já fazem vocês ficam atentos à forma como ele termina, Sim. A forma como ele sai? Se ele está muito suado, quanto tempo que ele leva para voltar essa respiração. Porque o cavalo ele não simplesmente salta e vai para a cocheira, ele tem que resfriar. E também ele não entra na pista direto, ele não sai da cocheira e vai saltar. Ele aquece, né? Ele faz o paddock.
Então a gente observa, até por isso que a gente está na prova. E se o cavalo sangrar o nariz durante a competição? Hemorragia pulmonar é muito sério, então a gente tem que estar lá. A endoscopia, ela entra aí. Como é que eu vou examinar? Será que esse sangue ele veio de alguma coisa que bateu no nariz ou é uma hemorragia que vem interna, lá do pulmão? Então também a gente tem que ter esse discernimento e fazer o exame correto. Tem que estar sempre atento a qualquer coisa que acontece, né? Sim. Sobre os cavalos de salto também, eu queria ver contigo o que tu acha das pessoas, dos proprietários. Eles, assim como eles enxergam o veterinário. Eu queria saber a tua opinião, como que o proprietário enxerga o trabalho do veterinário nesse momento. Ele consegue entender o que o veterinário está fazendo? Ou muitas vezes ele chega para ti e fala, meu cavalo não está bem. E aí tu vai ver o cavalo está bem. Como que é essa conversa? Porque é muito mais fácil, eu imagino, conversar com um cavaleiro, um cara que tipo, já tem uma certa experiência, exatamente exige, sabe como exige do cavalo, né? Isso que eu iria falar. A gente tem que ouvir todos os lados. Às vezes o amador ele não tem tanta experiência e ele acaba achando que o cavalo dele está mostrando alguma coisa que na verdade não está. Mas isso é normal. Só que eu entendo que o amador ele também entende que a gente tem a nossa função, que é importante. Então assim, eu prefiro pecar pelo cuidado do que deixar de lado. Então, putz, doutor, meu cavalo tá esquisito. Você não consegue vir dar uma olhada? Eu tô no evento para isso. Então assim, o que me custa ir lá e examinar o cavalo? Eu já tô no evento. Já tá no meu conforme ali, tá no meu plano. Então tá tudo bem. O cavalo pode não ter nada. Só que pelo menos eu fui, examinei, passou batido, ok, beleza. É melhor ir não ter nada do que ir encontrar, e né? ter alguma coisa muito séria. Porque o contrário também é verdadeiro. Porque se tem um proprietário que seja um pouco mais relapso, ele tá diferentinho, ele deu uma deitadinha. Às vezes essa deitadinha, daqui a pouco tá doendo muito, é uma cólica muito importante e não fui avisado, sabe? Ou de repente o animal foi medicado e ninguém me avisou. Então isso também é um problema. Então eu prefiro pecar pelo excesso. E eu acho que aí o cavalo BH e o proprietário do cavalo BH, eles vêm para somar. O cavalo BH é um cavalo um pouco mais sensível. Então qualquer sinal de dor, eles costumam mostrar pra gente. Diferente, por exemplo, de um cavalo crioulo, que é um cavalo bem resistente. E o proprietário do cavalo BH, ele também tem essa sensibilidade, parece, sabe? Ele é bem preocupado. Muito preocupado. Então, já no início, eles já ligam, assim. É difícil acontecer alguma coisa e passar despercebido, sabe? E quantos dias de prova, mais ou menos, assim, médio, o concurso tem e tal? Quantos dias isso vai que depender. esse animal fica fora de casa? Tá. Vocês também ficam fora de casa, né? Que acaba quebrando um pouco da rotina. Sim, isso depende, né? Tem competições que vão levar 2 semanas, né? O Festival do BH são 2 semanas, mas não são 2 semanas de cavalo saltando todo dia, né? Tem competições que são só dos finais de semana. Tem competições que são de quinta a domingo. Então, e também, não é porque as competições são um pouco mais curtas que o cavalo vai também saltar todo dia. Ele tem o intervalo de descanso, né? Mas às vezes a gente fica 1 semana fora de casa, 2 semanas, dependendo de como for. Se for uma viagem muito longa, né, os cavalos eles saem 3 dias antes, voltam 3 dias depois, mais o período que fica lá no concurso. E como é que vocês fazem para avaliar, por exemplo, se o cavalo saltou esse fim de semana, o proprietário já quer saltar no próximo, ele pode? Vocês fazem uma avaliação ou não existe avaliação. Ela, claro, ela vai entrar junto com as visitas, né? Então, por exemplo, acabou de ter uma competição. Alguns animais vão saltar a próxima competição que vai ter agora, que vai ser a última competição do ano. E aí esses animais vão entrar em férias, porque os animais também entram em férias. Eles também descansam. E a gente já conhece alguns animais, a maioria dos animais, claro. Então a gente sabe que tem cavalo que aguenta um pouco mais, tem cavalo que acho melhor a gente segurar agora, acho que não tem necessidade de saltar 2 eventos seguidos. E claro que a gente conversa com o proprietário, né? Às vezes, então vamos... É uma prova muito importante. Vamos, então, saltar essa prova, mas vamos dar um descanso para ele logo em seguida? Então, isso acontece. É meio que um comum acordo, mas a gente tem a parte veterinária, a gente tem a saúde do animal. Fala, olha, ele não está aguentando mais, vamos segurar um pouquinho? Ou não, ele está bem. Dá para ir mais uma competição, sabe? É muito relativo, né? Também para cada cavalo, para cada cliente. Sim. Essa é a diferença.
Fernando, não sei se tem mais alguma coisa que tu queira falar, que tu queira contribuir. Quer falar, não sei se a gente esqueceu de algum assunto, alguma coisa sobre as provas que tu acha que julga importante, né? Eu acho que só tinha que talvez lembrar sobre a minha equipe, né? Isso. O André Lolo, ele é especializado em ultrassonografia. Então, eu acho que assim, até por isso que a acupuntura veio para mim. Porque na equipe temos vários profissionais que atuam de forma diferente. Então, o André, ele faz a ultrassonografia, o Pedro, ele é quiropraxista, o Ricardo, ele faz odonto, o Gui, ele faz um pouquinho de tudo. Eu também faço um pouquinho de tudo, né? Fiz a especialização em ortopedia, mas também faço um raio-x, todo mundo da equipe faz um raio-x. Faço um pouco de ultrassom também, então a gente também conta com endoscópio, né? A gente tem o shockwave. Tem equipamento, tem estrutura, Sim. Tem pessoas qualificadas para atender, né? Agora a gente está com o nebulizador também, que é super bom para as provas, período que é um pouco mais seco, eles respondem muito bem. Imagino que as provas de Brasília devem ser... O inalador deve exigir bastante, canta né? Um lugar solto mais ali. seco. E agora eu tô com a acupuntura, né? Eu ainda tô na especialização, é uma pós-graduação que tem 2 anos ali de duração, então tô no começo ainda, mas futuramente vai ser mais um serviço que a clínica vai ter a oferecer para os nossos pacientes. Não, legal. Tu falou da nebulização, eu lembrei que a gente faz algumas fórmulas, algumas coisas para utilizar no nebulizador, para ajudar a abrir as vias aéreas, dar uma sensação melhor para o cavalo, né? Tentando trazer um pouco de qualidade no ar, na respiração. Sim. Então a gente também faz isso, a gente tenta atender e tenta auxiliar o cavalo em todos os momentos, né? Sim. E principalmente a gente não conseguiria fazer uma fórmula, desenvolver algo exclusivo se não viesse através de vocês. Então vocês são muito importantes para a Drogavet por trazer a dor, por trazer a preocupação, falar, cara, eu preciso de alguma coisa para o meu cavalo, porque toda vez que ele vai para a prova, ele se estressa. Então a gente tá para ouvir a ideia de vocês e fazer, sim, né? Então é uma troca mútua, né? Porque a gente precisa, vocês têm alguma coisa para oferecer e eu acho que assim é importante ressaltar essa flexibilidade, que a gente não se apega só ao que tem parado, pronto, feito. A gente cria, a gente inventa e dá certo, e funciona, né? Sim. Sempre pensando no cliente final. Fernando, queria te agradecer por estar aqui hoje, por vir trazer um pouquinho da experiência, que assim como tu, existem muitos outros veterinários que eu sei que vão se formar, vão acabar trabalhando com equipe veterinária de hípica, vão passar por vários perrengues, né, que a gente sabe que não é fácil, fazer esse acompanhamento de prova é muito chato, é muito complicado, e eu queria muito que viesse alguém de equipe falar justamente isso, e valorizar esses profissionais que estão sempre lá, que estão sempre na beira da pista, às vezes não se alimentam direito, não tomam água, né? Mas estão lá. Não dorme. Não dorme. Isso Acontece. Então, muito obrigado por vir, por compartilhar. Eu que agradeço. O prazer foi meu estar aqui, poder compartilhar. Eu gosto de falar de cavalo, né? É o que me motiva o dia a dia e para mim é um prazer. Isso aí, Fernando. Veterinária, cavalo, Drogavet, manipulado. É isso. É isso. Tudo junto. Muito obrigado. E a gente se vê em outros videocasts, tá bom?